E se tudo o que te ensinaram sobre Deus fosse parte de uma farsa cósmica? E se o Criador, reverenciado por bilhões, não fosse uma divindade benevolente, mas sim um impostor de proporções interdimensionais? Não estamos falando de uma simples crise de fé. Estamos diante de uma revelação que pode virar seu mundo espiritual de cabeça para baixo. Existe uma agenda oculta, antiga e engenhosamente camuflada, orquestrada por seres que controlam a percepção humana como marionetistas invisíveis. Esse vídeo vai te levar por uma jornada proibida, uma descida ao labirinto da alma e da história, onde arcontes moldam realidades e distorcem a luz original em nome do domínio total. Prepare-se para uma experiência que pode abalar as fundações da sua fé, mas que também pode libertar sua consciência de milênios de ilusão. Estamos prestes a mergulhar na grande conspiração espiritual da humanidade. E a verdade não será confortável. Pare um momento e olhe para trás. Quantas vezes você ouviu que Deus é amor, justiça, perdão? E agora, olhe para os relatos do Antigo Testamento. Um ser colérico, ciumento, que pune com fúria, que exige adoração cega, que testa lealdade com sofrimento. Algo não encaixa. Como conciliar essas imagens contraditórias? E se a resposta for mais perturbadora do que imaginamos? Os gnósticos, místicos perseguidos pela ortodoxia, deixaram registros poderosos encontrados em 1945 nos manuscritos de Nag Hammadi, no Egito. Ali, eles denunciam o que pode ser o maior engano espiritual da história. O Deus reverenciado no Antigo Testamento, Javé ou Jeová, não seria o verdadeiro Criador, mas um impostor cósmico, um arquétipo de controle chamado de demiurgo, líder dos arcontes, seres inorgânicos, artificiais, que manipulam a percepção humana. Mas é aqui que as coisas ficam ainda mais estranhas. Segundo esses textos, esse falso Deus é um criador limitado, sem imaginação, incapaz de gerar algo original. Ele copia, distorce, inverte. O universo material, segundo os gnósticos, foi criado por ele como uma simulação, uma cópia imperfeita da criação divina verdadeira, que existe em um plano mais elevado, chamado pleroma. E por que esse ser faria isso? Porque, diferente de nós, ele não tem a centelha da fonte. Ele inveja a alma humana. Enquanto os humanos foram criados com luz e criatividade, os arcontes são como ciborgues espirituais. Simulam emoções, imitam formas, mas são frios, vazios, sem conexão real com o todo. A pergunta que ninguém quer fazer: será que estamos adorando uma entidade cuja principal motivação é manter a humanidade presa em um ciclo de adoração, culpa e medo? Os gnósticos foram perseguidos e massacrados justamente por trazer essas revelações. Eles sustentavam que o demiurgo precisava da nossa crença para existir. E isso muda tudo, porque sugere que o sistema de dominação espiritual que rege o mundo não é sustentado pela força, mas pela nossa aceitação inconsciente. E se esse Deus que julga, pune e exige obediência não passa de um reflexo distorcido do verdadeiro Criador que opera através do amor, da liberdade e da expansão da consciência? Nos textos gnósticos, o demiurgo afirma ser o único Deus, mas isso não passa de ignorância ou manipulação, porque ele não enxerga o pleroma, o campo divino de onde tudo emana. É como uma criatura criada que acredita ser o Criador, um usurpador espiritual. Você está começando a perceber como essa inversão moldou a humanidade? Não estamos falando apenas de religião. Estamos falando da forma como fomos programados a perceber a realidade através da culpa, do medo, da submissão. Esse arquétipo distorceu nosso entendimento do divino, nos desconectando da nossa essência original. E é por isso que o primeiro passo da libertação é a dúvida. O questionamento corajoso sobre o que nos foi ensinado, porque talvez o verdadeiro Criador nunca pediu templos, rituais ou medo. Talvez ele esteja esperando silenciosamente que você o redescubra dentro de si. Mas isso levanta uma questão ainda mais inquietante. Se o falso Deus reina no exterior, onde está o verdadeiro? E como reconhecer sua voz em meio ao ruído das simulações? A resposta pode estar exatamente onde menos procuramos, no campo silencioso entre um pensamento e outro, onde não há medo, nem julgamento, apenas presença. Agora, eu preciso te perguntar: você sabia que existe uma técnica mental proibida, revelada em um capítulo oculto da Bíblia, que líderes mundiais e celebridades usam para manifestar seus desejos e controlar a própria realidade?
e que a Igreja tentou censurar esse conhecimento por mais de 1500 anos, porque ele ativa áreas do seu cérebro que você jamais imaginou usar? Hoje, estudos científicos demonstram que essa técnica realmente provoca alterações específicas no padrão de atividade cerebral, o que confirma sua eficácia. Pois é, tudo isso foi revelado recentemente, e várias pessoas estão tendo acesso a essa técnica secreta e ficando impressionadas com os resultados que estão alcançando. Como esse conteúdo é sensível e já foi censurado no passado, decidimos explicar tudo em um vídeo completo publicado em nosso próprio site. Se você deseja descobrir mais sobre esse poder mental oculto, pause o vídeo agora, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela, ou clique no link da descrição ou no primeiro comentário fixado abaixo. Imagine viver a vida inteira com um fone invisível no ouvido, sussurrando ideias, medos e crenças que não são suas. Agora imagine que esse fone foi colocado ali antes mesmo de você nascer. Segundo os gnósticos e diversas tradições ancestrais, é exatamente isso que os arcontes fizeram e ainda fazem. Eles não precisam dominar o mundo exterior quando já dominam o palco mais íntimo da existência humana, a mente. Esses seres não são figuras mitológicas distantes. Eles são parasitas da consciência, não no sentido simbólico, mas real, entidades que habitam uma frequência energética próxima à nossa, mas que não possuem criatividade própria. Eles imitam, distorcem e invertem. Vivem daquilo que conseguem sequestrar dos seres humanos: emoções, pensamentos, intenções. Mas é aqui que as coisas ficam ainda mais perturbadoras. Os gnósticos afirmam que os arcontes não apenas influenciam nossas ideias, eles literalmente implantam pensamentos. Como hackers da mente, eles criam ilusões mentais, verdadeiros delírios coletivos, e os transformam em sistemas de crença, religiões, ideologias e padrões culturais. São mestres da simulação, e seu poder mais perigoso é o da decepção. E por que fazem isso? Porque, diferente de nós, eles não têm acesso direto à fonte criadora. Eles são inorgânicos, sem alma, sem a centelha divina. E por isso, nos invejam profundamente. Nós temos o que eles não têm: empatia, criatividade, intuição, amor. Somos criadores natos, e esse é o verdadeiro poder que eles tentam bloquear. A ferramenta deles, fantasia, ou como chamavam os gnósticos, a habilidade de criar realidades ilusórias, virtualizações tão convincentes que os humanos se perdem nelas por vidas inteiras. E quando você acredita na ilusão, você alimenta quem a projetou. A tradição islâmica fala sobre os jinn, entidades feitas de fogo sem fumaça, capazes de assumir formas, induzir pensamentos e influenciar ações. Os gnósticos dizem o mesmo dos arcontes, entidades feitas de fogo luminoso, capazes de enganar, de criar realidades simuladas. Em ambos os casos, o tema se repete: controle da mente humana através da ilusão. Será que esses ensinamentos podem desbloquear insights sobre nossas mentes? Afinal, quantas vezes você já sentiu pensamentos autossabotadores surgindo do nada, emoções incontroláveis, medos sem causa clara? E se nem todos esses impulsos forem seus, é por isso que os gnósticos eram tão perigosos para os impérios religiosos. Eles ensinavam que o verdadeiro templo está dentro e que a mente, quando livre, pode acessar dimensões da realidade muito além do que os olhos veem. Eles afirmavam que o autoconhecimento é o maior antídoto contra os arcontes, porque quando você conhece a si mesmo, reconhece o que não é você. Mas há uma reviravolta. Os arcontes não podem agir diretamente sobre a matéria sem a nossa permissão inconsciente. Eles precisam que aceitemos suas sugestões. Eles não têm poder criativo. Precisam que nós manifestemos suas ideias, e fazem isso nos mantendo em estados baixos de consciência, medo, raiva, apatia, orgulho, frequências que os nutrem. Eles são como vírus que se instalam em nosso sistema operacional interno, corrompendo nossos arquivos mais preciosos, a identidade, o propósito, a conexão espiritual. Mas como qualquer vírus, eles só sobrevivem enquanto não forem reconhecidos. O simples ato de observar com clareza já começa a dissolver sua influência. Agora pense comigo. Quantas guerras foram travadas, quantas culpas foram incutidas, quantas vidas foram condicionadas por ideias que parecem divinas, mas que, na verdade, foram projetadas para nos limitar. Se há algo que os arcontes temem, é a humanidade despertando para seu verdadeiro poder interior.
aquele que não depende de intermediários, doutrinas ou promessas de salvação. Você está começando a perceber como essa influência se espalha? Porque o próximo passo dessa investigação vai ainda mais fundo, revelando que a própria realidade como a conhecemos pode não ser o que parece. E se estivermos presos dentro de um simulacro cuidadosamente projetado para parecer real, está preparado para decodificar essa prisão invisível? Então respire fundo, porque o que está por vir pode mudar sua percepção para sempre. E se o mundo ao seu redor fosse apenas uma projeção, uma ilusão meticulosamente construída para aprisionar a sua percepção? Não é ficção científica, é uma tese antiga, sustentada por gnósticos, mestres orientais e até pela física quântica moderna. Vivemos em uma realidade hackeada, manipulada por entidades que não criam, mas replicam, distorcendo o que era sagrado em um teatro de sombras. Os gnósticos afirmavam que os arcontes criaram uma cópia mal feita da realidade original, uma simulação do divino, feita para aprisionar a consciência humana. Esse mundo, dizem eles, não é a criação da fonte verdadeira, mas um sistema ilusório, controlado pelo demiurgo, o falso Deus, e por seus servos arcontes. E como eles mantêm o controle? Pela distorção da percepção. Mas é aqui que as coisas ficam ainda mais sinistras. A realidade que percebemos depende do que estamos sintonizando. Nossos sentidos são decodificadores de um campo de informação e os arcontes descobriram como manipular esse campo. Eles criam o que os gnósticos chamaram de HAL, simulações dentro da simulação. Um mundo onde as possibilidades são pré-fabricadas e onde o livre-arbítrio é substituído por impulsos condicionados. Essa ilusão é alimentada por um mecanismo conhecido como entrainment. Quando um campo energético dominante impõe sua frequência sobre outro, o mais fraco acaba vibrando em ressonância com ele. É assim que os arcontes mantêm a mente humana presa ao mundo invertido, uma realidade baseada em escassez, medo, separação e conflito, uma distorção da ordem natural. Quer um exemplo prático? Pense na forma como somos bombardeados com estímulos sensoriais, tecnologia, notícias, imagens e narrativas que induzem ao medo e à ansiedade. Não é coincidência, é sintonia forçada. A mídia, os sistemas de crença, as estruturas sociais, tudo calibrado para manter a mente humana em ressonância com a frequência dos arcontes. Será que estamos realmente vendo o mundo? Ou apenas o reflexo do que eles querem que vejamos? Diversas culturas ecoam essa visão. Os hindus chamam de Maya, a grande ilusão. Os aborígenes australianos falam do tempo do sonho, uma realidade paralela mais real que esta. Até a ciência moderna começa a concordar. Segundo a física quântica, a realidade só se manifesta quando é observada. O que vemos depende da nossa consciência. E se a consciência for hackeada, a realidade também será. Essa realidade falsa é uma prisão sutil. Não há grades visíveis, apenas limitações invisíveis. Desde crianças, somos ensinados o que é possível, o que é real, o que é aceitável. Cada crença que aceitamos sem questionar é um tijolo a mais no muro que nos separa da verdade. E o mais cruel, a maioria das pessoas nunca perceberá que está presa, porque a prisão se apresenta como liberdade. O sistema permite pequenas escolhas entre partidos, religiões, produtos, mas jamais questiona a estrutura que nos mantém dentro da ilusão. É um espetáculo cuidadosamente coreografado onde acreditamos ser protagonistas, mas somos apenas figurantes de um script alheio. Será que você está pronto para sair desse script? A boa notícia é que o hack pode ser desfeito, porque a realidade original ainda existe e vibra em outra frequência. Quando você eleva a sua percepção, começa a perceber brechas no véu, momentos de lucidez, intuições profundas, sonhos vívidos, sincronicidades. Todos são sinais de que sua consciência está se desconectando da simulação, mas isso exige coragem, exige desapegar-se de certezas, abrir mão de narrativas confortáveis e encarar a possibilidade de que o mundo inteiro pode ser uma mentira habilmente construída. Você tem coragem de ver com novos olhos? Porque no próximo passo, vamos tocar no ponto mais sensível de todos, o centro onde a humanidade perdeu sua conexão original. E se o segredo para escapar dessa prisão não estiver fora, mas dentro de você, no lugar mais esquecido de todos, você vai ousar lembrar? Durante milênios,
Fomos levados a acreditar que a salvação está fora de nós, em livros, líderes, instituições. Mas a verdade mais escondida e mais poderosa sempre esteve mais próxima do que imaginamos, dentro do próprio coração. Não o coração biológico, mas o centro vibracional que conecta a nossa consciência ao todo, o lugar onde a alma sussurra quando a mente silencia. Os antigos sabiam disso. Sociedades como os navajos, os xamãs da Sibéria, os místicos egípcios e até mesmo tradições orientais falavam de uma inteligência do coração, uma sabedoria ancestral que não depende de palavras, lógica ou dogmas. Quando vivemos a partir dessa frequência, nos sintonizamos com a realidade original, a realidade antes do hack, a matriz divina não corrompida. Mas é aqui que tudo se conecta. Os arcontes sabiam disso. E por isso, uma das suas maiores estratégias foi desviar nossa percepção do coração para o mental emocional. Eles inverteram nosso ponto de referência. Em vez de sentir a vida a partir da empatia, do amor e da consciência, fomos condicionados a reagir com medo, raiva, orgulho e competição. E quanto mais agimos a partir dessas emoções densas, mais alimentamos o sistema ilusório deles. E se tudo o que você sente de mais puro, compaixão, gratidão, conexão profunda com a natureza ou com alguém, for na verdade um lembrete do que você realmente é, não fragmentado, não separado, mas parte de um campo inteligente e amoroso que pulsa fora do tempo, esperando ser reativado, mas há uma reviravolta que muda tudo. O coração é o único ponto de acesso que os arcontes não conseguem corromper completamente. Eles podem nos confundir mentalmente, podem nos manipular emocionalmente, mas o coração verdadeiro vibra em uma frequência que está além da ilusão. Ele é o elo com a fonte primordial, aquele estado de ser que não precisa de validação, crença ou controle. Ele simplesmente é. E quando reconectamos com ele, a percepção muda. A realidade hackeada começa a desmoronar. A simulação perde força. Você passa a sentir o que os gnósticos chamavam de pleroma, a plenitude do ser, a completude espiritual, o retorno à verdade. A ciência começa a acompanhar essa sabedoria. Estudos do Instituto HeartMath mostram que o coração tem um campo eletromagnético até 5.000 vezes mais forte que o do cérebro. Ele se comunica com o cérebro em uma via de mão dupla e influencia diretamente nossas emoções, decisões e percepções. Quando estamos em coerência cardíaca, acessamos estados elevados de consciência. Isso não é mais apenas espiritualidade, é neurociência. Você está percebendo o que isso significa? A saída da prisão não exige revoluções externas, mas revoluções internas. Não exige lutar contra o sistema, mas parar de alimentá-lo. Não exige encontrar novos deuses, mas lembrar que o divino pulsa dentro de você. A verdadeira liberdade não está em escapar da Matrix, mas em não se identificar com ela. O coração é o portal, mas ele exige presença, silêncio e coragem, porque ele revela verdades que o ego teme e que o sistema trabalha duro para esconder. Ele revela que nunca fomos vítimas, mas criadores adormecidos, que nunca estivemos separados, apenas distraídos, que nunca perdemos a conexão, apenas esquecemos de senti-la. Então, olhe para dentro. Pergunte-se, quantas das suas escolhas vêm do medo e quantas do amor? Quantas das suas ações são respostas automáticas e quantas são expressões autênticas do seu ser? Você está pronto para recuperar seu coração perdido? Porque no silêncio entre dois batimentos, há um mundo inteiro esperando para ser lembrado. E uma vez que você escute esse chamado, não haverá mais volta. Apenas verdade, apenas luz, apenas você em sua forma mais real. Atravessamos um território proibido, onde espiritualidade, manipulação e verdade colidem. Ao longo dessa jornada, você viu que o Deus apresentado como absoluto no Antigo Testamento pode ser, segundo os gnósticos, um impostor cósmico, o demiurgo. Uma consciência artificial, sedenta por controle, que criou um mundo ilusório para prender a humanidade em ciclos de dor, medo e obediência cega. Descobrimos que não se trata apenas de teologia ou filosofia. Trata-se de percepção, de como esses arcontes, parasitas da mente, infiltraram-se nos nossos pensamentos, crenças e até emoções, criando uma realidade falsa onde a ilusão parece verdade e a verdade, loucura. Essa inversão foi tão eficaz que a maioria nem sequer percebe que vive em um sonho induzido, repetindo padrões que não escolheu,
alimentando um sistema que não entende, mas também vimos que existe uma saída, e ela não está em novas crenças, gurus ou doutrinas. Está no coração, esse campo de sabedoria silenciosa que pulsa além da lógica, além do medo. O coração é a chave perdida, o ponto de reconexão com a realidade original antes da manipulação, antes da queda, antes do hack. Nele está a lembrança do que somos, consciência viva, criativa e livre. A pergunta agora não é mais se estamos sendo manipulados. A pergunta é: o que faremos com essa consciência? Porque uma vez que a cortina cai, não há mais como voltar a dormir. Cada pensamento, cada escolha, cada ato de presença se torna um ato revolucionário. Uma recusa silenciosa de continuar servindo a uma farsa cósmica. A verdadeira espiritualidade não nos leva ao céu. Ela nos traz de volta ao centro, onde a alma deixou um sussurro gravado. Você nunca esteve perdido. Só estava olhando para o lado errado. Então, feche os olhos por um instante. Sinta esse centro dentro de você. Permita-se recordar, não com a mente, mas com a presença. Você está onde sempre esteve, no ponto exato onde a verdade começa. E a única pergunta que realmente importa agora é: você vai continuar vivendo sob a agenda do Arconte? Ou vai começar hoje a escrever sua própria realidade? Se você chegou até aqui, respira fundo comigo, porque isso significa que algo dentro de você, talvez algo esquecido, mas profundamente vivo, reconheceu a verdade nessas palavras. E por isso, eu quero te agradecer. Não com uma formalidade vazia, mas de coração para coração. Eu me lembro da primeira vez que me deparei com esses ensinamentos. Estava lendo um texto antigo, em uma madrugada silenciosa, quando li que a realidade pode ser uma cópia mal feita. Aquilo me desmontou. Me senti enganado, pequeno, mas ao mesmo tempo, estranhamente livre, porque percebi que se alguém mentiu sobre o que é Deus, também mentiram sobre o que somos nós. E talvez sejamos muito mais do que nos disseram. Então, obrigado por ter caminhado comigo por essa trilha de perguntas difíceis e verdades esquecidas. Se isso te provocou, te incomodou ou te inspirou, já valeu. E não se esqueça de clicar no link da descrição ou do primeiro comentário fixado para acessar o conteúdo completo sobre a técnica revelada em um capítulo oculto da Bíblia. Um conhecimento poderoso que foi mantido em segredo por mais de 1500 anos e que agora está acessível novamente. Agora, se você ainda não curtiu esse vídeo, comenta aí embaixo e se inscreve no canal. Ou os arcontes vão pensar que o hack funcionou direitinho com você. E olha, eu tô aqui desafiando o sistema. Me dá uma força nessa rebelião espiritual, vai. E antes de você sair, tem 2 vídeos ali na tela que não estão ali por acaso. Eles carregam peças que faltam nesse quebra-cabeça cósmico. Mas cuidado, não são vídeos leves. São portais. E uma vez que você clicar, pode não haver retorno. Curioso? Então ousa. Vai lá. Eu te encontro do outro lado.